Dentro dessas questões estratégicas, né, os militares ficaram um tanto quanto perdidos no meio dessa jogada, porque eram muito nacionalistas, não entendiam de economia nem desenvolvimento tecnológico em diversas áreas, delegaram isso a alguns engenheiros. O Paulo Maluf é um dos frutos desse crescimento político dentro do regime militar, delegaram para alguns economistas. E é verdade que os generais não enriqueceram, a gente não tem notícias de generais brasileiros ricos, isso é verdade, o pessoal aí da intervenção militar pode alegar isso mesmo, mas, no entanto, não se quer dizer que não houve corrupção, né? Eles não entendiam, delegavam e deixavam lá com os outros, os bancos ganharam dinheiro demais, as grandes empreiteiras brasileiras que hoje estão super faturadas, em suas obras, cresceram um patrimônio imenso, cresceram exatamente com as grandes obras dos regimes militares, que não eram vigiadas corretamente, e era desviado muito dinheiro público que os militares não sabiam controlar. Bom, aí, passado algumas décadas, chegamos no terceiro milênio, e os militares, então, olha, não vão fazer aquele discurso nacionalista antigo, eu sou um cara mais moderno, entendo isso, começaram a absorver a coisa de mercado. Como eles mesmos brigaram com o comunismo, aí o mote virou o seguinte: olha, eu defendo o mercado, eu defendo o capitalismo, então tem que ter uma solução de mercado, e eles não percebem que esse mote está levando a com que eles façam no fundo das hipóteses, que toda decisão estratégica pró-país, pró-interesse nacional, ela deve ter suas portas abertas, deve se abrir mão em nome de uma complexidade do capitalismo atual, da grandeza do capitalismo atual e internacional, que é tão grande que a gente não tem como resistir, no fundo é esse o argumento, né? E, portanto, eu tenho que ceder. Mais cedo ou mais tarde eles vão adquirir empresas brasileiras, então não há como remar contra a maré. Então, no fundo, acaba não sobrando nenhuma decisão estratégica. O Bolsonaro, por exemplo, né, um grande mote dele era o nióbio brasileiro, tem que defender o nióbio brasileiro, aí juntou lá com um professor de Brasília, que é super liberal e que, no fundo, defende as vantagens comparativas e o predomínio do mercado em todas as circunstâncias, ou seja, se é mais barato ou mais eficiente fazer lá fora, você não faz aqui dentro, e isso pode levar você simplesmente a não fazer nada e nos tornar um eterno produtores de banana para o resto da vida, né? A decisão estratégica é você reconhecer que o mercado tem uma lógica, que se a lógica de mercado tem uma força, e você decidir caminhar com clareza no meio dessa maré. Foi assim que empresas suecas, empresas japonesas tomaram decisão, e empresas como a finlandesa Nokia resolve fazer, por exemplo, celulares quando o proprietário original era dono de uma madeireira. Se ele não toma, o que é que tem a ver madeira com celular? Nada, né? O que é que deveria apontar para ele passar para celulares? Nada, mas decidiram fazer, né, contra os recursos naturais que tinham, contra a expertise que tinham no lado, mas uma ideia de que seria possível, e o resultado aqui, né, a gente que se comunica por celulares Nokia no mundo, porque alguém resolveu reconhecer a natureza da maré, mas não aceitar a maré, né, resolveu navegarem apesar disso. E eu estou lamentando ver que alguns políticos brasileiros, e ligados a um espírito nacionalista ou patriotista, né, às vezes colocam a bandeira no fundo e ficam no fundo defendendo o entreguismo. As pessoas têm que perceber uma diferença. Uma coisa é o funcionamento do mercado, você quer defender, ótimo, tem respaldo econômico, político, há um debate, é legítimo defender isso aí, mas liberalismo ou livre funcionamento do mercado não significa entreguismo, são duas coisas diferentes, né? E isso a gente tem que calibrar um pouco na hora de fazer o discurso, senão fica até difícil de debater.